Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística Epidêmio. E hoje, nós vamos dar continuidade no assunto e vamos conhecer um pouco sobre as medidas de dispersão, né? Então, para que servem essas medidas de dispersão? Vão servir para a gente conseguir verificar a representatividade das medidas de posição, ou seja, daquelas medidas que a gente encontrou ao redor da média, lembra? Média, mediana, moda. Pois vai ser muito comum a gente encontrar uma série, um conjunto de dados que, apesar de ter a mesma média, são compostos por números muito distintos. Como assim, Pro? Olha aqui esse conjunto de dados, né? A gente tem a letra A, 5 números, né? Que oscilam entre 25 até 37, que a gente calculando a média, o que é a média? A soma de todos esses números dividido pelo n, né, que seria 5, é igual a 31. Aqui, ó, representado por x barra A, do conjunto de dados A. E a gente vê aqui no conjunto B, né, uma variabilidade entre 17 até 46, que, todavia, né, ainda apresenta a mesma média, né? Então, a gente vê que a distribuição desses dados, ela é muito distinta, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem a nota, né, de 3 alunos, Antônio, João e José, referente a 5 avaliações, a 5 provas, né? A gente consegue ver que as notas do Antônio, olha, foram todas iguais nas 5 provas, então a média dele é 5. Já a nota do João, né, variou aí entre 4 a 6, mas ele também tem uma média 5. E José já é aquele aluno mais kamikaze, né? Ele foi do 0 ao 10, ou seja, ele teve provas, avaliações que ele foi extremamente bem e outras que ele foi extremamente mal, que ele vai ter que recuperar essa nota. Só que a gente verificando a média dos 3 conjuntos de dados, ela é igual. Então, conhecer o que é dispersão é conhecer como é essa variabilidade no meu conjunto de dados, né, dos meus dados amostrais. Ó, então, olha aqui a letra B. As notas do João variaram menos que as notas do José, porque José, como a Prof falou, deu um exemplo daquele aluno kamikaze, de 8 a 80, né? Quais são, então, as medidas de dispersão que nós vamos abordar hoje, né? A gente vai ver amplitude, a gente vai ver variância, desvio médio, desvio padrão, coeficiente de variação e erro padrão, ok? Vamos começar, então, com a amplitude. O que seria esse termo? Amplitude quer dizer o que? A diferença, ou seja, a subtração entre os dois valores extremos. Então, eu vou pegar o meu conjunto de dados, vou ver o maior e o menor valor e vou fazer a diferença, ou seja, vou fazer a subtração. Olha aqui no exemplo. Eu tenho a idade, um conjunto de dados de idade de uma população, de uma amostra, na verdade, né? A gente vai ordenar, pode ordenar esses números, né, em ordem crescente. A gente vai ver qual que são os dois extremos, ou seja, o valor mínimo e o valor máximo, e fazer essa diferença, tá? Então, aqui no exemplo dos alunos, né, a amplitude, ou seja, a variação desses dados, quais que seriam, né? Do Antônio, ele foi de 5 ao 5, o máximo e o médio dele foi a mesma coisa. João foi de 6 a 4, então 6 menos 4, 2. José, de 10 a 0 e Pedro, de 10 a 0, ok? Então, a gente tem aí a amplitude desses conjuntos de dados. Tudo bem? Então, amplitude é fazer a diferença do maior pelo menor, tá? Já o desvio médio, o que vai ser esse desvio médio, né? Ele vai ser a diferença também, aqui eu estou falando então de uma conta de subtração, né? Entre cada elemento do meu conjunto de dados, né? Então, a cada elemento daquele lá, das provas, por exemplo, em relação à média. Então, eu vou estar fazendo uma subtração de cada i, né, que são em números, né, de cada um desses números, menos a minha média. Por exemplo,
A vaca, né? A gente tem a produção de vaca leiteira diária, né? Durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, né? Então, primeiro, para a gente conseguir calcular esse desvio médio, a gente vai ter que calcular a média. Como que é a média? Soma todos esses aqui e divide pelo N, pelo número. E depois, a gente vai ter que fazer o desvio médio em relação a cada um desses dados, ou seja, a subtração desse número, a média de cada um desses dados. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer a média, né? X barra igual ao somatório de todos os elementos desse conjunto de dados, dividido pelo N, que foram 7, ó, tá aqui esse conjunto de dados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, a média dessa produção de leite foi de 14 litros. Pro, como que eu faço isso no Excel, né? Faz a distribuição de dados ali nas células, né? Cada célula colocando um número, um único número, né? Correspondente a cada dia. E é só colocar a formulinha. Como que é a fórmula da média, né? A gente coloca o sinal de igual, né? Escreve média, abre o parênteses e coloca as células que a gente quer ver a média. No caso aqui, B2, estão vendo? Até, por isso que é 2 pontos, se fosse só entre dois números seria ponto e vírgula, até B8, né? Que a gente vê que B8 é onde está aqui, ó, domingo, certo? E aperta Enter, já vai ter o mesmo valor de média de 14, ok? Em relação a contas pelo Excel, a Pro ainda vai explicar com mais detalhes futuramente, não se preocupem. Então, depois que eu calculei a minha média, que eu já vi aqui, o meu x barra é 14, eu vou calcular o meu desvio médio. Então, quanto que é o desvio médio para essa semana aqui de produção de leite? Eu vou pegar cada um desses valores, ó, o x1 aqui, então 10 menos 14. A mesma coisa, 14 menos 14. 13 menos 14, 15 menos 14, 16 menos a média. O D7, 18 aqui, 18 menos 14 e 12 menos 14. Professora, o desvio médio pode ter números negativos? Sim, sem problemas nenhum, ok? Ao final, quando a gente faz a soma desses dados do desvio médio, a gente vai ter um conjunto de dados que somado tem que dar igual a zero, ok? Tem que dar igual a zero, lembre-se disso. Então, aqui a gente tem a soma, né, do desvio médio, que daria zero, que sempre dará zero, e a gente tem a diferença, né, ou seja, o desvio de cada componente da amostra da minha média, né, o quanto variou em relação à média, ok? Agora, a gente vai calcular a variância, né? O que seria essa variância? Corresponde à distribuição dos dados em relação à média, né? Vocês estão vendo que a gente sempre está falando em relação à média, né? A medida de posição. Essa dispersão, ela pode ser medida pelos desvios em relação à média. Então, para mim calcular a variância, eu tenho que calcular o desvio médio, tá? Os desvios em relação à média, a gente já viu, é a diferença de cada conjunto, cada número do conjunto de dados subtraído pela média, tá? A variância, ela é baseada a partir desses desvios em relação à média, ela é simbolizada de 3 maneiras, né? Ou var, né, de variância, ou S ao quadrado, ou esse sigma que é ao quadrado, né? O que significa que é a variância, então, a variabilidade desses dados? Vai ser a média dos desvios, a média dos quadrados dos desvios, ou seja, eu vou fazer, então, todos os desvios médios e elevar ao quadrado, né? Ela vai indicar o quão longe, em geral, os valores de uma variável se encontram em relação à média. Então, vamos lá. O desvio em relação à média, que a gente já viu. A idade média da família, né, do membro da família toda, é de 30 anos.
Mas o tio lá, o tio José, o tio Carlos, ele tem 54 anos. O desvio em relação à média vai ser, né? A idade do tio, que é o número, menos a média, né? 24. Para mim calcular a minha variância, eu tenho que pegar cada um desses elementos e elevar ao quadrado. Nesse slide aqui, só está falando aquilo que a Pro já falou anteriormente lá, que a soma, né, dos desvios médios, para estar correta, sempre vai dar zero, de qualquer conjunto de dados, né? Então, aqui, para calcular o quadrado dos desvios, eu vou pegar o dado, né? Eu tenho o valor da média e eu vou fazer cada um dos meus desvios médios elevado ao quadrado. Então, menos 5 elevado ao quadrado, 25. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. E assim até a gente chegar no final, ok? 2 elevado ao quadrado, 4. Então, aqui a gente tem o desvio médio e agora a gente tem o quadrado dos desvios médios, ou seja, a gente pegou aquele número e elevou ao quadrado, tá? Lembrando só que somar esses quadrados aqui não é uma medida de dispersão, é só uma conta para a gente conseguir fazer o cálculo da variância, né? A variância, ela pode ser tanto de uma amostra, lembra que a gente viu, quanto de uma população, tá? Ela pode ser de um conjunto de dados, de todos os elementos, que seria a população, ou apenas de uma parte representativa. Aqui ela vai ser, aqui ela está sendo esboçada como uma amostra, tá? A fórmula de uma amostra. Seria, então, essa soma dos desvios que foram elevados ao quadrado, dividido pelo N, que foi o número total, né, de amostras, de visualizações, que no caso anterior foi 5, menos 1. Então, a variância é igual a 40, né, que a gente acabou de ver aqui, ó, que a soma dos desvios dos quadrados dava 40, dividido por 5, que seria o N, esses 5 conjuntos de dados, menos 1, porque eu estou falando, né, de uma variância amostral. Então, a variância desses dados é igual a 10. É só fazer a subtração e a divisão, e a gente vai encontrar o número 10, ok? Então, só reafirmando aqui, quando eu pego uma população inteira, né, a fórmula é praticamente igual. A única diferença é no denominador, aqui embaixo, ó, tá? No denominador de população, a gente divide por todos os integrantes do conjunto de dados. E para amostras, a gente apresenta como N menos 1, ok?